O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso. Nesse início de trabalho, eu sou grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento que está trabalhando, cada elemento tem muita importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Dia da Pomba, 1934. O dia da pomba é o dia da renovação da força que o Criador coloca na criação, que vivifica. Isso é bem importante assim a gente ir percebendo. Nós tínhamos que ter um trabalho de ir observando as informações, as instruções de como nós recebemos as informações da nossa formação e como nós podemos conviver com as informações que nós recebemos. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos esclarecendo, vai nos possibilitando assim, que nós ouvimos falar e agora nós temos que ter o conhecimento. A nossa responsabilidade é conforme nós conhecemos, porque para a vida, na matéria grosseira, a pessoa tem que conhecer aquilo que é da responsabilidade dela, o objetivo que ela está pretendendo ter, as idas e as vindas. Mas para a nossa vida interna, para a nossa vida do espírito, as informações sobre as leis da criação. E é muito importante assim lembrar, porque toda época nós achamos assim que o Criador perdoa tudo. Mas nós temos que lembrarmos que tem um ensino de Jesus que é muito importante, que ele fala que as transgressões contra o Espírito Santo não podem ser perdoadas. O dia da pomba é o dia do Espírito Santo. A pomba é o símbolo do Espírito Santo. Quem portou a pomba, quem portou a cruz com os 4 braços iguais foram o Filho de Deus e o Filho do Homem. Quer dizer, o Filho de Deus é o amor, é o símbolo do amor. O Filho do Homem é o símbolo da justiça, que é a pomba, que é a cruz com os braços iguais. Então, se ele disse assim que pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, é bem importante cada um lembrar assim, que na nossa vida diária a pessoa pode ir arrumando as coisas de matéria grosseira. Então ela está construindo uma casa, não deu certo, ela pode desmanchar, ela pode construir novamente, aquele encanamento não ficou bom, ela pode quebrar, pode desmanchar, pode trocar todos os canos. Mas pecado contra o Espírito Santo são os descuidos que a pessoa teve de não colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar. Então, quando a pessoa coloca o primeiro mandamento em primeiro lugar, quer dizer assim, amar a Deus sobre todas as coisas, o mandamento que Moisés trouxe. Depois foi adicionado algo mais aí, porque temos que lembrar assim, quando Moisés trouxe, então existia um processo de guerra ali no Egito. Então não tinha como amar o próximo, pois o próprio irmão de Moisés estava dificultando o trabalho dele. Então é somente assim, amar a Deus sobre todas as coisas. E é a justiça, é o Espírito Santo, é o Filho do Homem. Então, a pomba é essa condição assim da justiça, do equilíbrio. Então, as transgressões é da responsabilidade individual de cada um, por não conhecer os ensinos. E nós temos que lembrarmos assim, que numa família que tem alguns irmãos, é bem interessante, porque aquele que teve o mérito, que fez, que conquistou, o mérito é dele. Os irmãos, o pai, a mãe, pode ficar muito satisfeito por ter conhecido, por conhecer, ou por ser filho, por ter sido pai daquele filho que teve esta capacidade. Mas aquele que fez, ele fez todo o esforço para ter a capacidade para ganhar aquele mérito. Ele é que fez o esforço. Aquele mérito é dele. E a gente vai observando assim, que em muitas atividades físicas e muito esporte,
aquele que tem um bom desempenho nessa atividade que ele estava praticando, depois, quando tem uma determinada idade, então ele tem a capacidade de instruir os mais novos. Isso é físico e é bem interessante assim, cada um lembrar assim que para as coisas de matéria grosseira sempre tem as sequências. Mas toda essa capacidade que nós fazemos e que nós procuramos ter o mérito, ou que nós conhecemos aquele que teve o mérito, e depois aquele que passou a ser o instrutor, está sempre relacionado às coisas de matéria grosseira. Mas é muito mais importante as coisas do espírito, porque quando a pessoa ama a Deus sobre todas as coisas, fica bem fácil assim, ela não transgride os outros mandamentos. Então ela passa a ficar ponderada, porque no quarto mandamento fica bem fácil assim, que é honrar pai e mãe. Mas tem o outro lado, do pai e da mãe fazer esforço para merecer a consideração. E depois, no caso do filho, tem essa relação da constituição dele. Como ele é constituído daqueles pais. Para ele ser diferente, para ele ser melhor, ele tem que fazer muito esforço e conhecer muito bem as leis do Criador, para ele ter uma transformação dentro dele. E essas transformações não é com o pensamento, não é com o esforço, é compreendendo, é percebendo antes que acontece. Então, no caso de um comportamento, fica bem fácil assim, que é bem interessante, porque eu peço aos pais assim, para os filhos, quando fazem as coisas erradas, então eles vêm pedir desculpas. Eu falo que não é para aceitar as desculpas, porque quando aceita as desculpas, os filhos transgridem novamente, ou mesmo o adulto. Então, ficar com aquele mal-estar daquela transgressão que a pessoa cometeu. O caso da desculpa fica bem fácil assim da gente observar. Vai para a memória do esquecimento e a pessoa repete novamente. A pomba 1934. É muito importante assim lembrar como é essa renovação, que é o ato mais importante no espiritual superior. É o ato mais sublime que existe, que é a possibilidade da renovação da força e a continuação da criação. Então, a criação só continua porque tem a renovação da força. E essa renovação da força é anualmente. E cabe ao espírito humano, quando ele encontra-se ligado com os ensinos, então ele tem a possibilidade de manter-se com a força da luz. Aqueles que se encontram descuidados, desinteressados, eles então não têm possibilidade de serem auxiliados. Isso é em todos os sentidos. Porque na pequena escala a gente vê uma criança que não frequentou o ambiente de ensino e que também não teve o empenho dos pais na sua moradia para que ele tivesse um desenvolvimento das informações escolares, aquela criança não é promovida para o ano seguinte. Aquele empregado que não fez esforço para corresponder com o que a empresa precisava na função que ele prontificou em exercer, ele também não é aproveitado. Assim, nós vamos fazendo as comparações, nós vamos vendo na matéria grosseira as referências. Isso é físico, isso é verdadeiro. Nós, para termos uma utilidade no desenvolvimento da criação, naquela condição assim que nós nos encontramos no juízo final, então, para viver de acordo na matéria grosseira, conforme os ensinos, a pessoa tem que conhecê-los. Então, nós sabemos assim que existe o processo do juízo final e existe o processo daqueles que sobreviverão no juízo final. Aqueles que sobreviverão é aqueles que se encontram de acordo com os ensinos e que conhecem os ensinos.
o conhecer os ensinos não é para mostrar para o outro que eu tenho conhecimento. Aquele que é convicto, ele encontra-se seguro, mas ele também vem fazendo aquela condição muito importante de ir percebendo, porque nós, muitas vezes, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, nós não percebemos onde nós nos encontramos, no grau em que nós nos encontramos. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então nós temos que perceber o grau em que nós nos encontramos. Isso a pessoa é que tem que fazer um trabalho. E é bem importante assim, porque se a pessoa encontra-se segura no grau que ela está, ela é senhor daquela situação. Então, em todas as profissões, aquele que se encontra seguro com a sua profissão, ele então encontra-se seguro. Agora, para os ensinos, é a mesma coisa. Se a pessoa não se encontra com um conhecimento e vivendo de acordo com os ensinos, ela não tem dentro dela aquela segurança que ela precisava. Porque nós sabemos assim que nós vamos construindo a nossa vida com os nossos pensamentos e com os nossos atos. Isso é bem simples, porque se o tutor, no comportamento dele, na vida dele social, ele sabe burlar as leis que apresentam, mas dentro dele, ele transmite para os filhos aquilo que ele é dentro. Então, tem essa relação assim que alguns pais falam assim, não sei quem essa criança foi puxar. Ou esses pais estão descuidados na sua moradia, que recebe muitas influências e muitas visitas. Então, as visitas influem também na formação dos filhos. Ou o comportamento dos pais é dessa maneira. Então, é um comportamento que o filho recebe de dentro. Então, com as irradiações do dia da pomba, que essas irradiações possibilitam assim a transformação universal, é muito importante a pessoa lembrar como ela é verdadeiramente, porque para fazer um trabalho, uma função, se a pessoa não conhece, mas ela tem boa vontade, ela executa aquele trabalho. Evidentemente que o profissional que tem a habilidade para aquela função vai executar muito melhor. Mas se a pessoa executa, ela tem que lembrar assim, que para conhecer os ensinos, ela tem que começar a estudar o livro Na Luz da Verdade. E não é somente estudar, a pessoa tem que viver de acordo. Ela tem que mudar o grau em que ela se encontra. E isso tem que ter uma apartação. Quer dizer assim, a pessoa tem que fazer uma separação. Porque se uma criança mudou daquele ano letivo para o grau seguinte, mas se ela fica somente com as amizades anteriores e frequentando os horários que ela tinha anteriormente, então tem possibilidade dela voltar para aquele grau anterior. Então, dentro daquela criança não houve um amadurecimento que ela pudesse agora encontrar-se naquela condição superior. Isso é físico e é verdadeiro. Se nós queremos ter uma mudança dentro de nós, nós temos que fazer um trabalho assim também, de ter uma apartação. E nós vemos assim que toda época os mensageiros que trouxeram informações, esses mensageiros não foram valorizados. E normalmente existiam tribos, e aquelas tribos, então aqueles dirigentes daquelas tribos muitas vezes não entendiam. Um elemento ou outro elemento do povo entendiam e não ficavam de acordo com aquele que estava administrando aquela tribo a respeito das informações que aqueles mensageiros da luz trouxeram. Depois, aqueles dirigentes passavam a aceitar aquelas informações para não perder o prestígio. Então, nós somos esses que viviam nessas tribos e que fomos deteriorando os ensinos. Agora, nós temos que fazer um esforço dobrado, porque nós temos que tirar de dentro de nós a acomodação. Porque nós sempre tivemos tempo
para as coisas da matéria grosseira, somente para as coisas da matéria grosseira. Agora, para a nossa vida interna, a maneira de continuarmos lúcidos, de termos a saúde, de vivermos de acordo com os ensinos, é um processo diferente. É um esforço verdadeiro. Não é um esforço que a pessoa faz carregando um peso ou ficando tantas horas no seu ambiente de trabalho. É o mesmo esforço que se faz quando carrega uma criança. Então, aquela criança, quando o adulto a larga, ele não tem o sinal da mão do adulto. Então, o adulto segurou aquela criança com o coração. Então, com o sentimento. E nós temos que fazer essa mesma coisa conosco mesmo. A mesma bondade que o adulto tem quando carrega uma criança e aquela criança mexe no colo daquele adulto e não tem nenhum problema. O jeito que o adulto a segura. Nós temos que fazer esse trabalho conosco, de procurar compreender os ensinos dessa maneira, com essa leveza, com essa bondade. E a leveza aí não é superficialidade, é uma leveza de admitir assim como nós temos que nos aprofundarmos nos ensinos para nos tornarmos seguros daquilo que precisa e daquilo que precisamos. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. Para recebermos a força no dia da pomba, nós temos que nos encontrarmos nessa condição de pureza. E é bem interessante porque normalmente é assim. E quando um período da semana, então faz uma limpeza geral na moradia, mas quando vai vir uma visita que a gente acha que aquela visita é importante, como o nosso empregador ou um outro conhecido, então a gente pede melhor primor na limpeza daquela moradia, uma melhor organização. Então nós queremos apresentar para aquele que vem nos visitar uma coisa muito agradável, que ele vai sentir bem. Então o conhecimento, se vai oferecer um alimento, o conhecimento do alimento, a maneira de agradar, pois nós temos um valor, aquela pessoa tem um valor para nós. Então nós queremos agradar de maneiras que aquela pessoa sinta bem e que nós sentimos bem também por aquela pessoa estar sentindo bem na nossa moradia. Então é feito um trabalho especial no alimento e na limpeza, na higienização da moradia. Então, o dia da pomba são várias semanas antes que ele manifesta que as irradiações já vêm para a matéria grosseira. Então, receber dessas irradiações. Então fica bem fácil assim da gente ir observando uma pessoa que é um conhecido. Muitos dias antes do aniversário daquela pessoa, a gente já vai falando para aquela pessoa. Então o que acontece? Então, quando chega no dia do aniversário, foi o dia o máximo, porque foi antes, foi sendo preparado. Então a força é dessa maneira, muitos dias antes, ela já vem irradiando. Então, cada espírito humano que se encontra ligado à luz pode tirar proveito dessa força. Porque o proveito quer dizer assim, é para ele mesmo, para ele vendo as partes escuras da sua alma, como ele está comportando, como ele apresenta-se e como ele recebe o comportamento daqueles que são de suas responsabilidades. Então é todo um conjunto. Não é uma acomodação. Nós temos que lembrarmos assim que os povos que acomodaram, que aceitaram as acomodações e não manifestaram, não lutaram, então esses povos também foram extinguindo, porque é aquela condição muito importante para nós nos mantermos no trabalho, na nossa moradia, na nossa ida, na nossa vinda. Nós temos que ter uma capacidade de irradiar, de mostrar que nós nos encontramos com vida, com força, com vigor. Então, as acomodações, as aceitações, a superficialidade, então vai fazendo com que a pessoa vai perdendo o valor. Isso fica bem fácil assim, de um pai, de uma mãe que não tem costume bom,
Então, depois o relacionamento dele com os filhos é um relacionamento sem ser considerados. Isso, para aqueles pais, é muito ruim, mas para aqueles filhos é pior ainda, porque eles tendem a repetir isto que está acontecendo na moradia que ele tem agora. Voltar para a pátria do espírito não é mais ou menos, é um esforço diário e necessita de muita dedicação. Então cabe a cada um fazer esse esforço. Ele é que tem que fazer o esforço de ir percebendo. O dia da pomba, 1934, é da nossa responsabilidade ver como nós nos encontramos, qual o procedimento que precisamos de continuar tendo para termos a melhora. Isso é uma condição física. Como é que nós temos que nos esforçarmos? E temos que lembrarmos assim, que para a nossa volta do nosso espírito para a pátria do espírito, nós temos que voltarmos. Então, ter tido um conhecido, ou ter tido um filho, ou um irmão de sangue que conseguiu méritos na matéria grosseira, nós ficamos felizes, mas todo o mérito foi dele, porque ele que fez todo o esforço. Agora, para nós voltarmos para a pátria do espírito, o esforço é individual. Não tem como outra pessoa nos auxiliar. Então, todas as limitações que nós deixamos, que fomos aceitando, nós temos agora que tirar de dentro de nós essas limitações. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, todo um esforço que a pessoa acha assim que ela está fazendo, ainda é pouco. Porque muito nós temos que conquistar, porque muitos nós deixamos para trás. Nós fomos aceitando acomodações, não fomos fazendo esforço para ver se aquelas informações que nos transmitiam, se estavam corretas. E mesmo hoje, a pessoa traz uma informação da matéria grosseira, de um assunto, e a gente não verifica se aquela informação está correta, e muitas vezes nós vamos propagando aquela informação, sem verificar se aquela fonte que nos trouxe tem a certeza absoluta daquilo. E nós temos que lembrarmos assim, da facilidade que nós temos em alterar aquilo que nós ouvimos. Então, esse cuidado nós temos que ter, mas é com os ensinos. E nós temos que lembrarmos que se nós temos que ter esse aprimoramento, ficarmos impregnados com as informações corretas, para nas irradiações do dia da pomba, nós recebemos irradiações de maneiras que nós nos elevamos. E aqueles que se encontram fracos, também eles serão expelidos, porque eles não têm uma base. Isso fica bem fácil assim da gente conhecer uma ou outra pessoa que coloca a esperança em cima de filhos, em cima de conhecidos, achando assim que os conhecidos, os filhos, têm que colaborar com a vida da pessoa. Isso é bem interessante, porque a pessoa julga assim que o que ela fez durante a vida, agora ela tem que receber. Não, ela tem que lembrar assim, que se ela estivesse fazendo aquilo que precisaria de ter sido feito, ela não precisaria agora de receber nada de ninguém, porque durante a sua vida ela foi alinhando. Então muitas pessoas percebem assim que determinado tipo de alimento faz mal, mas ela ainda continua ouvindo daqueles seus conhecidos para continuar comendo aquele alimento. Mas ela já o alimentou e viu que não faz bem para ela. Então esse posicionamento na vida, esse conceito que nós temos de achar que determinada coisa faz bem para outra pessoa, então nós tínhamos que nos aprimorarmos conosco mesmo, de ir vendo como nós sentimos com aquilo que nós estamos fazendo a referência. Se nós não sentimos nada, então nós temos que melhorar a qualidade do nosso sentir, da nossa percepção. A força, ela existe, é a renovação da força, o dia da pomba. Então, no dia da pomba, é esta condição muito importante, que também é conhecido como o Pentecostes. Então é o dia que os discípulos de Jesus se encontravam reunidos e que de longe foram vistos os acontecimentos que se encontravam
naquela localidade em que eles estavam e que eles tiveram a transformação. Depois, com essa transformação dentro deles, eles puderam então ensinar aquilo que eles tinham recebido de Jesus. Então, pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, pecado contra Deus Filho pode ser perdoado, pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. É a lei, é a justiça, é a vontade de Deus. O Espírito Santo é a pomba, é o símbolo da pomba. Quer dizer assim que aquele que porta a pomba é aquele que é o enviado. E o enviado é o Filho do Homem que trouxe o livro na luz da verdade. Voltar para a pátria do Espírito, a pessoa tem que encontrar-se seguro. Então, com a transformação universal, então aqueles que utilizam da força que o Criador coloca na criação de uma maneira correta, utilizando os sentidos para ter um aprimoramento, de lembrar assim que não é auxiliando o nosso semelhante, porque se nós temos tantas coisas para nós melhorarmos, como é que nós vamos ter um tempo agora para auxiliar o nosso semelhante? Então, nós temos que lembrarmos que nós não podemos prejudicá-los. Então, o esforço é sempre nesta condição assim. Não podemos prejudicar o nosso semelhante, mas nós temos que fazer muito esforço para não precisar de nenhuma pessoa, porque nós caminhamos de acordo com os ensinos. Nós nos esforçamos. Então, o conhecimento do livro na luz da verdade e percebendo como nós somos e vendo as limitações que nós temos e conviver com essas limitações. Então, a vida não é assim que a pessoa possa levá-la de qualquer maneira. A vida é muito mais séria do que a pessoa imagina. As acomodações é que vai sendo um problema para a pessoa. Então a pessoa tem que lembrar que ela não pode ficar acomodada. Então aquilo que uma pessoa ouve, ela tem que verificar a fonte da informação. E é bem importante, porque nos relatos, aquele que faz o relato, ele está sempre relatando conforme ele entendeu. E conforme a pessoa entendeu, não quer dizer que é a parte verdadeira daquilo que está sendo falado. O conhecimento do livro na luz da verdade vai nos possibilitando esta condição de nos orientando. Então as orientações não é de fora. Então é bem interessante, porque uma criança pequena, então muitas vezes acontece algo e ela machuca e ela tem medo quando o adulto vai cuidar dela. Mas ela também tem a dor e ela tem a personalidade dela. E como ela está dificultando para o adulto, então o adulto fala, você dá conta sozinho? Então quer dizer assim, que põe a responsabilidade na criança. Então a criança vê que ela só não pode, então ela aceita aquilo que o adulto está dando a ela, melhorando aquele machucado que ela machucou. Então nossa vida diária, nós temos que ter esta condição muito importante de saber que nós é que temos que dar conta da nossa responsabilidade e que nós que somos responsáveis pelos nossos conhecimentos. Porque o conhecimento ele tem que ser de uma maneira que possibilita à pessoa uma segurança. Então o esforço de voltar para a pátria do Espírito é todo um instante. Todo instante a pessoa tem que ir organizando-se. E essa organização não é mais ou menos. É um esforço. Porque quando uma pessoa tem uma responsabilidade, essa responsabilidade não é mais ou menos, é um esforço. Porque ela tem que saber daquilo que aconteceu, daquilo que está acontecendo e daquilo que vai acontecer. O Dia da Pomba, 1934. Então, a nossa vida é vivida de dentro. Então, de fora, nós temos as referências, mas o que vale para a pessoa é como ela é dentro dela. Porque dentro dela, ela não tem como fazer para ter irradiações diferentes daquilo que ela é. Então, para recebermos as irradiações no dia da pomba, nós temos que nos encontrarmos puro dentro de nós. E é bem importante, porque a pureza e a segurança com as informações nos possibilitam uma elevação, uma determinação.